A paz de Cristo, o amor de Maria, queridos irmãos. Estamos aqui começando o primeiro episódio, olha, marcando a história do nosso seminário. Primeiro episódio do nosso podcast, Seminaristicamente Falando. Eu sou o seminarista Yuri e quero saudar aqui todo mundo que está presente, né? Graças a Deus, aqui no nosso estúdio de preparação, meus irmãos estão aqui comigo. Muito bem-vindo, Luiz Alberto, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É uma alegria estar aqui e acho que merece até uma salva de palmas. Isso aí. É o primeiro podcast da história do Seminário São José nesses 282 anos. Então é um momento para a gente celebrar, para a gente comemorar essa graça de Deus de estarmos aqui reunidos. E hoje nós temos convidados assim, com certeza, muito ilustres, ilustres, que vão abrilhantar o nosso podcast, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu queria apresentar aqui primeiramente, Yuri, o nosso irmão, nosso querido seminarista Carlos Ébano. Seja muito bem-vindo, Olha Carlos. aí, nosso irmão. Olá, obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. É muito importante a gente se unir, fazer essa grande corrente de comunicação, evangelização e, claro, oração também. Quando a gente está junto, tá em fraternidade, glória. Deus está no nosso meio. É verdade. Então fica com a gente. Vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho aqui. Não, nosso seminário tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Facebook, né? Tava faltando essa cara do seminário no podcast, né? Tá muito em alta, né? Então, deixa eu saudar aqui também nosso irmão que tá participando com a gente, o nosso conhecido também como São Luís Gonzaga da T2, né? Seja bem-vindo, Josué! Muito obrigado. Eu sou digno. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me chamarem também para poder participar desse primeiro podcast. Muito feliz de ver que o nosso seminário está cada vez mais evangelizando, tomando as redes sociais, um lugar onde os últimos papas sempre falaram que a igreja deve estar presente. Então é um motivo de grande alegria para mim, como seminarista, estar participando da história do Seminário São José, desse primeiro episódio. Eu espero que os nossos ouvintes sejam fiéis, continuem aí prestando atenção naquilo que Deus tem a dizer através de nós seminaristas também, porque nós somos instrumentos na mão dele. Então, sejam fiéis, hein, pessoal? A gente espera vocês. Exatamente, é isso aí. Como diz aquele documento das diretrizes de evangelização, né? São os novos areópagos, né? A gente está invadindo as redes sociais, está invadindo as mídias. O nosso seminário, graças a Deus, né, Luiz? Tá aí evangelizando, seja na Rádio Catedral, Convocação, no YouTube, no nosso seminário. No nosso Instagram. É isso aí. Fala aí pro pessoal o Instagram do seminário. Galera, é muito importante a gente lembrar que o nosso seminário, ele tem como objetivo levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Então, você pode encontrar a gente no nosso Instagram, @Seminário São José RJ. Se você não segue, a gente pode seguir lá. No nosso Facebook, Seminário São José. No nosso canal no YouTube, Seminário São José. E agora também aqui no nosso podcast, que tem um nome que é um nome assim peculiar, né? Seminaristicamente Falando. Quase que eu não consegui falar, não, né? Eu vi que você deu uma pausa, Luiz Alberto, tá bom? Não dá pra negar, você deu uma pausa pra poder processar, porque é aquilo, né? A gente teve eleição. Pra quem tava acompanhando as mídias, quem acompanhou o nosso Instagram, na semana passada a gente tava fazendo a eleição do nome. Tiveram vários nomes, assim, tranquilos. Voz de São José, Café com São José, Papo Santo, né? Mas aí, a galera que ajudou a gente a eleger gostou do Papo Santo? Eu preferi o Papo Santo. A gente deixa a dica aí. A gente deixa a dica. Unanimidade, a galera escolheu Seminaristicamente falando. Não, pra começar, deixa eu fazer um desafio aqui. Agradecer Josué que está presente, né? Josué, por favor, né? Tempo pra ele, gente. Bota aí, equipe. Bota aí cronômetro. Tempo pro Josué. Josué, soletre pra nós seminaristicamente. SEMINARISTICAMENTE. Foi? Ai, nem sei. Eu nem sei. Eu me perdi depois do I. Se você que está escutando a gente, né? Também acompanhou o José soletrando e ele acertou, então depois avisa pra gente. É isso aí, gente. Manda mensagem, olha. Manda mensagem que no próximo podcast. Exatamente, Nossa, a gente quer ouvir vocês. Nossa produção aqui tá falando que não acertou, não. Olha só, quero pedir a galera, vamos fazer um desafio no Instagram.
A galera vai gravar, soletrando seminaristicamente pra gente, e a gente vai escolher os melhores e vai postar no Instagram do seminário. Sem ler. Não Sem adianta ler. trapacear. Ai, meu Deus. Sem ler. Tem que ser de cabeça. É Vai isso dar aí. isso, hein? Vamos ver quem vai conseguir. A gente vai colocar lá o desafio, vai botar as pessoas que conseguirem pronunciar seminaristicamente falando. Ó, tenho falando, tá? Eu acho que o José não falou falando. Eu falando, Não falou não foi. falando. Eu falei falando. Seminaristicamente falando, né? A gente já tá brincando aqui, porque de fato, gente, é um nome diferente, é um nome moderno, é um nome diferente. Sim. Não tem outro podcast com esse nome, não tem nenhum outro podcast Você feito pode de seminaristas, procurar, né? não tem. Não tem. E você pode procurar que você não vai encontrar. Esse você só encontra aqui no Seminário São José. É isso. Esse é o nosso diferencial. Com certeza. E pra você que tá se perguntando, mas se é seminaristicamente falando, eu vou ouvir, eu não quero ser padre, eu não quero ser religioso. Por que esse podcast vai ser interessante para que eu possa ouvir? Por que, Yuri? Ah, gente, a gente vai falar da palavra de Deus, a gente vai falar da vida dos santos, vai falar da doutrina da nossa igreja, a gente vai falar sobre diversos assuntos, dos mais variados, que são importantes para a nossa vida enquanto cristãos católicos e povo amado de Deus, com certeza, né? Nosso Senhor é quem suscita essa alegria para nós, é uma alegria para nós. Cada atividade que nós fazemos, né, é a graça de Deus se manifestando, né? E de fato a gente manifesta essa graça que o Senhor nos confia, esses dons que o Senhor nos confia e coloca aí para de fato evangelizar, para de fato trazer a palavra de Deus a vocês. E a gente quer fazer um convite. Se você quer fazer parte dessa família do seminário, quer ajudar a gente, quer ajudar na nossa produção, porque, vou contar aqui, vou revelar, o orçamento do podcast tá baixo. Sim, o orçamento pra equipe tá baixo. Então eu acho que a galera que pode ser benfeitor do nosso seminário tá mais do que convidada. Pera aí que eu vou soltar o meme. A galera que ainda não é benfeitor do seminário, não faz parte da OVS, tá mais do que convidada. Pode ligar pro seminário? Pode, não pode, galera? Pode. 3293-6100. 3293-6100. Se não me engano, tá, gente? Se tiver cair na casa de alguém errado, É isso vocês, aí. por favor, relevem. Mas se cair errado, pode mandar mensagem lá no direct, no Instagram, No Instagram. mensagem no Facebook e entrar no nosso site, né? www.seminariosãojosé.org.br Aleluia. Barra É isso aí. benfeitores. Se Barra quiser ir benfeitores. direto, barra benfeitores. É isso aí. Mas se a pessoa visitar o nosso site lá, o nosso site do seminário, visitar o Facebook, ela vai ver das nossas mídias, né? Vai dar acesso para tudo, porque a gente tá nas redes, né? Como a gente tá falando, a gente tá aí nas redes, a gente tá certamente evangelizando bastante o povo de Deus, né? Muita gente se comunicando com a gente, muita gente mandando mensagem, inclusive teve uma mensagem engraçada que uma paroquiana de um irmão nosso mandou, né? Acho que o nome dela é Thaís, se eu não me engano, né? Paroquiana do Jonathan, da origem do Jonathan, Paróquia Mariana da Igreja. Ela mandou um áudio pro Jonathan falando assim: Jonathan, mas por que escolheram o nome mais difícil de falar? Eu falei, pois é, a gente abre pra votação popular, a gente sabe como é que é democracia, né? A gente escolhe, né? A gente escolhe, e agora os seminaristas têm que se virar pra poder falar o nome do podcast do seminário. Mas um momento aqui de aulinha de português, eu acho importante pra gente trazer isso pro Pessoal da letra nosso podcast, né? O pessoal aqui das letras. Seminaristicamente é um advérbio, não é, seu Josué? É um advérbio. Então mostra, de algum modo, o modo como os seminaristas falam, se expressam, né? Então eu acho muito interessante esse nome porque traz pra gente também essa ideia de que é o seminarista falando da sua perspectiva, na sua visão, ao seu modo, né? Falando do seu mundo e comunicando ao mundo, que é o mais importante. Tô certo, Josué? Corretíssimo. Muito bem. É isso aí. E a gente lembra que às quartas-feiras você acompanha o Ele Nos Sustenta pela página do Facebook, também pelo Instagram, não só no Facebook. Só no Facebook, ao vivo, nossa live. Isso aí. Ao vivo também você acompanha nos sábados, às 2 da tarde, o Convocação, que é na Rádio Catedral. Tudo atividade do nosso seminário, né? Nós, seminaristas, quem fazemos. Também todas as nossas postagens e tudo. Enfim, você está junto conosco, né, meditando a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Seminaristicamente Falando. Então, cada encontro nosso, cada episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre um assunto. O assunto de hoje, certamente você sabe que dia 21 de junho, a gente não celebra Santo Antônio, a gente não celebra São Pedro, a gente não celebra... mas tem gente santa... São Paulo. São Paulo, não celebra São Paulo, mas a gente celebra o padroeiro dos seminaristas, que é o nosso querido santo São Luís Gonzaga. E esse é o tema do nosso podcast.
Olha, eu não seminarista. Olha, hoje é dia pra não lavar louça, né? Hoje é dia pra não lavar louça. Hoje é dia pra não cobiçar. Especialmente. Hoje é uma louça dia de lavar solene. louça. É uma louça solene, gente. É uma louça solene, né? Porque, como é de costume no nosso seminário, quando tem alguma celebração, uma solenidade, a gente tem ou um café solene, né? Que de repente tem alguma coisa diferente, tem um iogurte, né? Que a gente não tem todo dia, né? Claro, né? Granolazinha, É né? isso aí, alguma coisa diferente. De repente surge uma banana, Ovo mexido. maçã, um ovo mexido, né? Mandar aqui um abraço pra irmã Amparo, né? Que quando a gente vai pra Itaipava sempre prepara aquele ovo mexido. Um abraço, irmã, nós te amamos, né? Deixando aqui a dica também pra irmã Muito Kelly, amor pela pra irmã Gláucia. Quando quiserem fazer, fiquem à vontade pra Deixando a fazer. dica aí, ovo nossa irmã mexido. Rosiane. Irmã lá embaixo. Rosiane, exatamente. A gente deixa essa dica aí, ó. Fica a dica, né, do ovo mexido, que o seminarista gosta de ovo mexido. Você também, quando estiver recebendo a gente pra tomar um café na sua casa, né, seminarista não rejeita. A gente não rejeita pedido de oração, a gente não rejeita oração e a gente não rejeita um ovo mexido também, né? É verdade. Isso é verdade. Mas aí eu quero convidar Josué. Josué, por favor, meu irmão, fale um pouquinho pra nós, assim, um pouco das virtudes de São Luís Gonzaga, um pouco da história desse santo e por que será que ele é padroeiro dos seminaristas, né? Muita gente não conhece a história de São Luís Gonzaga. Fica à vontade, partilhe, por favor, conosco. Eu tinha até uma pergunta. Esse São Luís Gonzaga Ai, meu é Deus. forrozeiro? Ele toca sanfona? Eu sabia que ele ia... Já tinha que ter preparado o meme antes. Já tinha que ter preparado o meme antes. Peraí. A sonoplastia que demora, hein, gente? É, Vamos Eu fiquei nessa dúvida, né? Nada disso. Não, Nada esse não é forrozeiro, esse é seminarista. Mas o forrozeiro recebeu um nome em homenagem a ele, em homenagem ao nosso santo também, né? Curiosidade, sabia? Bem sabia. É o nome de São Luís Gonzaga. Então, São Luís Gonzaga foi, como já dito, né, seminarista, um modelo para nós seminaristas. E uma coisa interessante na vida de todo santo é que ele é uma atualização da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos, eles foram nos dados por nosso Senhor como nossos modelos. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, ele escolheu viver uma vida. Ele foi um judeu do século I, trabalhou como carpinteiro durante 30 anos e depois, durante 3 anos e meio, viveu a sua missão, pregando o evangelho publicamente. Mas como seria nosso Senhor Jesus Cristo se ele tivesse sido, por exemplo, um seminarista? Teria sido como um São Luís Gonzaga? Como teria sido nosso Senhor Jesus Cristo se ele tivesse sido uma empregada, uma Santa Zita? Como teria sido nosso Senhor Jesus Cristo se ele tivesse sido um missionário nas Índias, um São Francisco Xavier? Então, na verdade, todo santo ele é uma atualização de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o santo, as virtudes que o santo tem emanam de nosso Senhor Jesus Cristo, emanam de Deus. Então, como o santo ele tem essa função de mostrar para nós o caminho que Jesus Cristo ele tomaria se vivesse naquele lugar, naquela situação, naquela época específica, a igreja nos dá tantos santos. Nós temos santos casados, nós temos santos monges, nós temos santos que foram trabalhadores braçais, e nós temos um santo seminarista também. Temos outros. Temos também São João Berkmans, nós temos Santo Stanislau Kostka, nós temos o nosso futuro santo, Guido Scheffer, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Amém. E nós temos aquele que é o modelo, que foi o primeiro, aquele que aplainou os caminhos para que outros seminaristas pudessem chegar à honra dos altares, que é o nosso São Luís Gonzaga. E pediram para que a gente falasse sobre a vida de virtudes dele, e é interessante notar quais são os deveres de Estado de um seminarista, quais são as 3 funções Gente, do anota seminarista. aí, você vocacionado tá escutando a gente, ó, não perde a dica, anota aí, fala aí, Josué. É o essencial. Daí emanam todas as coisas. Primeiro, rezar, que é, na verdade, o dever de Estado de todo mundo, né? Mas especialmente para nós. Se não reza, tem que rezar. Quem não Se reza, tem que tem que rezar. Quem não reza não se salva, né? Como diz Santo Afonso. Se quem reza, se salva. Então, a primeira obrigação do seminarista é rezar. A segunda obrigação de um seminarista, muito parecida com essa, porque é uma forma de oração também, é estudar. Nosso estudo também é uma forma de dar glória a Deus. E o terceiro dever de Estado de um seminarista é obedecer. São Luís Gonzaga foi modelo em cada uma dessas 3 coisas. Foi um verdadeiro modelo de oração, modelo de estudante e modelo de obediência, que é o que nós seminaristas devemos viver. Claro, todos, repito, devem viver essas virtudes também, mas em especial os seminaristas, pelo chamado que Deus nos dá.
Nós ainda não estamos no momento de grandes empreendimentos, embora com a graça de Deus a gente já faça esses grandes... O seminaristicamente falando já é um grande empreendimento, né? Mas, sobretudo, isso deve promanar da nossa vida de oração, da nossa vida de estudos e da nossa obediência. É importante, Josué, também lembrar para quem está ouvindo a gente, para a gente estar aqui batendo esse papo, que muitas pessoas dizem, eu já ouvi muito isso, que nós não temos vocação para ser seminarista, né? E quando a gente escuta essa frase, a gente pensa que a gente não tem uma obrigação com esse estado de vida que a gente tem nesse momento, que é o estado de vida de estar no seminário, porque nós ainda não temos concretizado na nossa alma a vocação sacerdotal. Mas pelo que você está falando de São Luís Gonzaga, a gente vê que, muito pelo contrário, o seminarista ele tem um chamado próprio, né? Em vista daquilo que ele vai ser, que é sacerdote, mas também em vista da sua própria salvação, porque a gente só tem o hoje, né? Com certeza. Assim como o São Luís Gonzaga, o nosso irmão Guido Scheffer, que morou aqui no seminário. É aquele chamado universal, né? Para todos nós. Para todos nós, né? Santos. Então, é muito importante lembrar também para quem está nos ouvindo que a nossa vocação, embora não seja ser seminarista para sempre, né? Eternamente, neste momento é o meio pelo qual nós nos santificamos, não é assim? É como uma pessoa que tem uma vocação matrimonial. A vocação dela não é o namoro, a vocação dela é o matrimônio. Mas se ela não se preparar bem no namoro, ela não vai viver bem o seu matrimônio. Então, como você bem lembrou, Luiz, nós temos só o dia de hoje. Quem visse um Guido Scheffer, ou quem viu um Guido Scheffer, e quem viu um São Luís Gonzaga, pensava, esse vai ser padre, esse tem vocação. Mas Deus o escolheu antes da ordenação. Então, se eles não tivessem pensado isso, se eles tivessem só pensado, a minha vocação não é ser seminarista, então eu vou viver de qualquer jeito, não seriam santos. Então é porque justamente eles souberam viver o momento que foram santos, são modelos para nós. E no caso específico de São Luís Gonzaga, é uma história fascinante. Veio de uma família nobre, filho do duque de Castiglione, era o primogênito, tinha todos os direitos que a primogenitura dava naquela época, no século XVI, e mesmo assim ele renunciou isso por um bem maior. De que período que é São Luís Gonzaga, José? De que período da história? Só para o pessoal se localizar. A data século XVI. Luiz pode procurar aí pra gente. Ele nasceu em 1568. Dia 9 de março de 1568, Isso aí. como o mais velho de 7 filhos no castelo de sua família em Castiglione delle Stiviere, entre Brescia e Mantua, no norte da Itália. E morreu em 21 de junho de 1591, com 23 anos. 23 anos. No seminário romano do jesuíta, né? É como Santa Teresinha. Santa Teresinha morreu com 24 Morreu anos. jovem, morreu jovem. Também, mais um santo que morreu jovem. Sim. E São Luís Gonzaga, então, ele renuncia aos seus direitos de primogenitura. O pai não queria que ele fosse jesuíta, o pai não queria que ele fosse sacerdote. Ele tinha toda a esperança de uma família nobre estava depositada em São Luís Gonzaga para continuar aquele legado da família, mas ele renunciou isso em favor de seu segundo irmão, para que ele pudesse entrar na Companhia de Jesus, uma ordem recém-fundada por Santo Inácio de Loyola, e ali ele viveu a vida dele de santidade, na oração, no estudo, na obediência. São Luís Gonzaga ele é relembrado também como um grande modelo de castidade. Ele vivia muito a virtude da modéstia do olhar, que é uma virtude que particularmente nós temos que viver hoje também, em que o mundo oferece tantas coisas para a gente que são contrárias àquilo que nosso Senhor deseja para nós. Então São Luís Gonzaga, ele se esforçou por viver a virtude da modéstia do olhar. E quando ele era jovem, ele leu um escrito sobre a vida dos santos de um padre, Cartucho, o padre Sirhan, que ele viu a vida diariamente, num calendário com a vida de santos, e ele viu o padroeiro dele, Luís de Tolosa, São Luís de Tolosa, que ele tomou como seu padroeiro, por ter o mesmo nome que ele, e foi um grande exemplo de castidade, de bispo de Tolosa, que viveu muito a virtude da modéstia do olhar, da castidade, e São Luís Gonzaga, em tudo, quis imitá-lo também. Então, por isso se tornou um grande modelo de modéstia, um grande modelo de castidade. Claro que nós temos que saber adaptar isso à nossa vida de hoje. São Luís Gonzaga, por exemplo, os biógrafos dele dizem que quando ele andava na rua, ele andava sempre de olhos baixos. Nós seminaristas não podemos fazer isso sempre, corremos o risco de ser atropelado, né? Então não dá. Ou assaltado. Tem que estar ligado, né? O que está acontecendo? Não preparei o meme. E aí a gente adapta isso à nossa vida. É verdade
que nós não podemos estar o tempo todo de olhos baixos por causa dos perigos que nos circundam, também a gente não precisa ver tudo. Tem coisas que nós podemos fazer, a mortificação do olhar por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. São Luís Gonzaga recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu. Que é padroeiro dos seminários. Foi ele que criou, né, os seminários. Sim. Ele foi o primeiro a colocar na sua diocese de Milão, as diretrizes do Concílio de Trento. Porque o modelo de seminário como nós temos hoje é baseado no modelo jesuíta, que foi, podemos dizer assim, sacramentado no Concílio de Trento. O Concílio de Trento pegou o modelo jesuíta de seminário e quis estabelecer para as dioceses. Assim, não para tinha ser uma como forma modelo unificada, né, de Exatamente. seminário, não tinha essa proposta de um lugar de formação como nós temos hoje, né? Sim. Nós moramos no lugar, nós estamos aqui com as dimensões acadêmicas, né, sendo formados na dimensão acadêmica, humana, pastoral, espiritual, né, e tem um local, né? Vocês sabem aqui, Avenida Paulo de Frontin, 568, né, também com o nosso campus Sumaré, Aqui no né? Rio de Janeiro. É isso aí, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o seminário, né, pós-pandemia vai ter oportunidade. Quem ainda nunca veio na festa junina do seminário vai ter oportunidade. Mas, de fato, São Luís Gonzaga esse grande exemplo, né, esse grande modelo. Né, e importante a gente mencionar esses outros santos que tiveram na mesma época, no mesmo período, conviveram com São Luís Gonzaga. Porque um santo ele nunca brota sozinho, né? A graça de Deus não age desse jeito. Ele sempre está rodeado de outros santos também. Sempre tem alguém junto ali com ele. Isso é importante, a vida fraterna. E é muito interessante porque nós temos a São Luís Gonzaga como modelo para os seminaristas, mas os jesuítas eles têm 3 santos que são os chamados lírios, né? Da Companhia de Jesus, que é São Luís Gonzaga, São Stanislau Kostka e São João Bethmann, né? Que foram homens de Deus que estavam no seu período de formação, né? Eram noviços, e que foram chamados por Deus, foram, como disse Josué, escolhidos por Deus. Então, a gente vê que, primeiramente, a santidade é possível em qualquer estado de vida. É isso, né? Que a gente não precisa esperar o dia de amanhã para ser santo, né? Que o hoje já basta para ser santo. Você falava que a questão da vocação, que o seminário não é vocação, enfim, é vocação, não é vocação. Eu ficava pensando, tem gente que imagina um seminário que só vai se realizar plenamente na vida do jovem na ordenação. É como se fosse passar 8 anos incompletos, vazios, à espera de algo que ainda irá acontecer. Ou não. Nada a ver. Esses homens, esses jovens viveram de modo completo. Tinham um coração completo em Deus, inteiros em Deus. Não faltou nada. Não faltou nada e por isso entregaram tudo. Né? Entregaram a sua vida inteira, né? E foram felizes. Foram muito felizes. Isso que a gente quer. Você quer ser feliz, não quer? Gente, São José. Entra nesse time, entra nesse Você que é time. homem, tá solteiro, vem preparado. Mas e é importante notar também a vida de oração, né? Deus nos chama para essa montanha sagrada que é o seminário, para que a gente também se aprofunde cada vez mais na vida de oração. E São Luís Gonzaga, ele soube conjugar bem a vida de oração com a vida de obediência. Ele era um homem de oração, um jovem de oração. Rezava muito. Às vezes rezava até 5 horas por dia. Chegou um momento que os superiores dele do seminário pediram para que ele rezasse um pouco menos, para que ele pudesse ter ocasião de fazer outras coisas também além da oração. E por obediência, ele fez isso, porque sabia que o mesmo Senhor que o chamava para a oração era aquele que o chamava, através de seus superiores, através de seus formadores, à obediência. Então, ele soube conjugar bem a sua vida de oração, com a sua vida de estudos, com a sua convivência com seus outros irmãos, com uma vida de caridade fecunda. Foi uma pessoa bastante mortificada, aprendeu a viver o jejum, que é algo que nós precisamos tanto viver. Verdade. Precisamos aprender diariamente, aprendeu a viver o jejum, a mortificação. E a morte dele foi a morte de um santo. Morreu ao cuidar dos empecheados em Roma. Ele poderia ter ficado quieto na sua, poderia ter ficado... Isso é um modelo para nós nesse tempo de pandemia, né, certeza. em que nós Podia ter se somos omitido, chamados. né, de certa forma. Então, ele, cuidando dos empecheados em Roma, acabou que ele mesmo contraiu a peste e entregou a sua alma a nosso Senhor Jesus Cristo com os 23 anos, carregado de virtudes. É até uma coisa curiosa que Santa Maria Madalena de Pazzi, que foi uma santa posterior a ele, teve uma visão no reino dos céus,
E ela disse que viu São Luís Gonzaga e disse que a glória dele era maior do que de muitos grandes santos que viveram muitos anos. Então, em pouco tempo de vida, ele alcançou um grau de santidade superior até a de santos muito eminentes, segundo esta outra grande santa. É aquilo, né? A preocupação com santificar o hoje, né? Não importa quanto tempo a gente vai ter. A gente tem o agora. Sim. É o momento que a gente tem agora. E bendito seja Deus que a gente está ouvindo sobre São Luís Gonzaga nesse dia do seminarista, pedindo, né, de fato, a intercessão de São Luís Gonzaga, e que vocês aí que estão escutando, ó, já fica aí o compromisso de rezar por nós, reza pelo nosso seminário, reza pela nossa casa, você que quer fazer parte da família do seminário, família dos benfeitores, seja muito bem-vindo a fazer parte dessa obra, vem fazer parte dessa obra, entre em contato com a gente no telefone do seminário, 3293-6100, manda um direct no Instagram, né? Seminário São José RJ. É isso aí, @Seminário São José RJ. E hoje é uma oportunidade. Eu sempre fico, né? Sempre fico. A gente tem que ter a colinha, né? Tem que olhar, é Instagram, Facebook. Mas acho que essa é uma oportunidade. Cada vez que a gente celebra um santo, é uma oportunidade da gente amar mais esse santo e aprender mais com as virtudes, não é verdade? Sim, certamente. Com certeza. Então, que São Luís Gonzaga interceda por cada um de nós, seminaristas, aqui presentes, Luiz Alberto, Josué, Ébano, a galera da equipe aqui da preparação da Pascom, do nosso seminário, né, e tudo. E você, certamente, né? Porque nós cremos que os santos intercedem por cada um de nós, não é porque ele é padroeiro dos seminaristas que ele vai deixar de interceder pela sua família, pela sua casa. Ele é padroeiro da juventude também. Olha então aí. Você que é jovem, que está na sua paróquia, que exerce o seu apostolado, você que ainda não está exercendo seu apostolado na sua pastoral, na sua paróquia, é momento de pedir intercessão a São Luís. São Luís, me ajuda a servir a Deus, não é verdade? Você que está se preparando para se casar também pode pedir intercessão de São Luís Gonzaga, né? Não, São Luís Gonzaga não intercede apenas pelos seminaristas, de modo especial pelos seminaristas e pela juventude, mas ele intercede por cada um de vocês que nos ouvem. É isso aí, valeu Josué pela partilha. Gente, uma salva de palmas, Josué. Deu pra ver, acho que o pessoal deu pra perceber que o Josué tem uma grande devoção a São Luís Gonzaga, né? A gente Verdade. brinca, mas é de fato, desde o início do seminário a gente vê, né, esse grande apreço e a gente entende por quê, né? Cada ano a gente vai aprendendo um pouquinho mais de São Luís Gonzaga. E você, ó, que tá gostando do nosso podcast, daqui a pouco a gente tá terminando, infelizmente. Pode fazer o ar, gente. Daqui a pouco a gente tá terminando esse episódio. Primeiro episódio, não é o piloto, porque a gente aqui é todo mundo passageiro, né? Todo mundo... Gente, eu preparei essa piada muito cedo. Deu pra fazer. Porque o nosso lugar é o céu. É isso aí. Mas, de fato, a gente vai estar aí começando o nosso podcast, começando essa nova missão. A gente pede que vocês rezem por essa obra, rezem pelo seminário, como a gente pediu, orações. E a gente vai deixando aqui o nosso recado, né? As nossas orações também, as nossas intenções por vocês, né? Rezando sempre aqui na nossa casa, como é constante nas nossas orações, rezando pelos nossos familiares, os enfermos e tudo. E eu vou pedir agora pra gente encerrar ao meu irmão Ébano, que tá aqui com a gente, para rezar a oração que tá lá na Liturgia das Horas, né? O nosso podcast, a equipe tá me lembrando aqui, gente, antes de acabar, antes de acabar, que você vai poder acompanhar de 15 em 15 dias o nosso podcast, tá? 15 em 15 dias você vai estar acompanhando o nosso podcast, você vai ver o link no Instagram, vai ver o link no Facebook, e aí você vai chegar. Se Deus quiser, você vai chegar lá, vai ver, olha, joga na internet, joga no Google, né? Pra gente, não é verdade, Josué? Quando a gente não sabe alguma coisa, hoje em dia a gente joga no Google. Joga no Google, seminaristicamente falando. Gente, não bota errado, senão acho que não vai carregar. Né? Seminaristicamente. O concurso de É soletrar isso aí. o nome do nosso podcast. Soletrando. É isso aí. E você que estiver ouvindo aí a gente, quiser partilhar alguma coisa, quiser partilhar sobre São Luís Gonzaga, quiser partilhar sobre a vocação, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem no Facebook. No próximo episódio a gente vai estar lendo algumas mensagens, vai estar falando também algumas mensagens, algumas coisas que vocês partilharem com a gente. E antes da gente encerrar, então, por favor, Ébano, vamos rezar. Que dia, mas eu fiquei na dúvida do seguinte, que dia vai entrar o podcast? Como que é isso? Pra gente acompanhar Equipe, 15 ajuda aí, dias. Hoje nós estamos estreando, né, no dia 21 de junho, e agora, daqui a 15 dias, nós vamos ter o segundo episódio do nosso podcast. Uma salva de palmas. E você que nos acompanha, que gostou do nosso podcast, você pode enviar para o nosso direct no Instagram, no nosso Messenger no Facebook, a sua sugestão de tema. A gente aqui não vai falar somente sobre a vida do seminário, somente sobre os aspectos vocacionais. Se você quiser saber mais da nossa vida, é claro que a gente vai falar também, mas você pode mandar o seu tema sobre a fé, sobre a vida de algum santo, alguma coisa, algum aspecto bíblico, o que você quiser.
a gente tá aqui para falar. E o diferencial do nosso podcast, é bom lembrar, é que é um podcast feito por seminaristas e que terá convidados seminaristas, a sua maioria. Então é muito importante você acompanhar essa obra de Deus. Também a gente quer, assim, com muita alegria comunicar que o nosso podcast, o nosso canal de podcast terá também, aos domingos, um outro programa de meditação do Evangelho da Palavra de Deus. Se você já acompanha a gente no Instagram, no @seminariosj, você vê que lá, semanalmente, temos um programa no IGTV chamado Verbum Domini, né? Palavra do Senhor, que é um programa que medita o Evangelho Dominical. E agora você também vai ter acesso a esse programa aqui no podcast. Então fique atento aos domingos, sempre, semanalmente, a Verbum Domini. E agora, finalmente, com o nosso Carlos Ébano, por favor. Vamos pedir intercessão de São Luís Gonzaga. Amém. Ó Deus, fonte dos dons celestes, unistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e admirável pureza de vida. Concedei-nos, por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, valeu pela participação. Não esquece de compartilhar o podcast. E até o próximo episódio, hein? Até o próximo Seminaristicamente Falando. Tchau! Tchau!